Boa noite. Sou o professor José, formado em História e pós-graduação em Gestão Escolar e Supervisão. Moro em Pimenteira e tenho uma honra de falar um pouco sobre o nosso território, principalmente a cidade de Pimenteira, os primeiros passos e os primeiros habitantes nessa cidade. Então, eu trabalho muito com cordel. Vou falar um pouco sobre todas as histórias de Pimenteira, tradições culturais em cordel, como os prefeitos da Vila Nova e vários outros cordéis. Vou iniciar começando com os primeiros habitantes que iniciaram o território de Pimenteira. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Vamos iniciar. Os primeiros habitantes de Pimenteira. Numa terra imensa e sem destino, habitavam nômades índios que não sabia cultivar a agricultura, mas começava os primeiros passos nessa região, encantada pelas águas cristalinas que minavam com a força divina, começando a surgir a princesinha do Agreste. Depois vieram povos sedentários, que já sabiam cultivar a agricultura, mas que durante a sua postura da coroa portuguesa, teve que ser dizimado a população inteira de todas as partes do estado do Piauí, principalmente de nosso território pimenteirense. E por aqui não foi diferente. Todos desbravadores com sangue nos dentes, como Domingos Jorge Velho e Domingo Afonso Mafrens, nosso colonizador piauiense. Com a ajuda de José Fidié, o Carrasco do Sertão, começava a surgir uma região de terras desejadas por todos, sendo um período de colonialismo, para assim dar lugar aos primeiros sinais de fazenda de gado, com o nome Piripiri, pelo proprietário Evarista Braz de Souza, em 1865. Daí começava uma nova era de prosperidade em Pimenteira. Então aqui diz o que? Os primeiros habitantes do território de Pimenteira eram nômades, ou seja, nômades são povos que só se alimentavam de fruto da natureza. E aí, com o passar do tempo, acabando os frutos, ou seja, as épocas de frutação, então surgiu os povos sedentários que vieram, ou seja, primeiramente os Tembembé, que eram nômades, e depois os sedentários, que eram os pimenteiros. Então eles começaram a cultivar, povos sedentários, cultivar a agricultura, ou seja, ficando assim em nosso território. Daí foi que surgiu o nome de Pimenteira, em homenagem aos índios que cultivavam a agricultura. Resumindo, aqui no território de Pimenteira surgia, ou seja, os povos nômades, que são os índios, aqueles que não cultivavam a agricultura, só se alimentavam da natureza. Depois surgiu os sedentários, os índios que cultivavam já a agricultura. Daí o nome de Pimenteira, em homenagem aos índios, entendeu? Que daqui para frente vocês vão analisar que ele foi dizimado em tudo. Por quê? Para dar lugar aos currais. Por quem ele foi dizimado a população inteira? Pelos coronéis, para dar lugar aos currais de gados, que tinha que com o comandante José Fidié. E aí por diante, assim começamos a contar a nossa história de Pimenteira, iniciando com os primeiros habitantes, que foram os povos nômades e depois os sedentários. Nômades, os índios tremembés, que não cultivavam agricultura. Sedentários, índios que já sabiam cultivar a agricultura. Por isso o nome Pimenteiros, em homenagem aos índios sedentários.